1 Tessalonicenses, capítulo 4, Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Amados irmãos, Paulo vai começar falando com os Tessalonicenses a respeito de coisas bem práticas, de como viver para agradar a Deus. A vida do discípulo de Jesus deve agradar a Deus. A vida do discípulo deve ser agradável a Deus. A vida do discípulo deve ser agradável a Deus. Quantos aqui querem agradar ao Senhor Jesus? Amém, glória a Deus. Você que é um discípulo de Jesus, deve viver para agradar a Deus. Nós aprendemos esses dias a respeito de ser servo, porque o discípulo de Jesus vive para servir. Se ele não vive para servir, não serve para ser discípulo. E hoje nós vamos aprender algumas marcas desse servo de Deus, desse discípulo de Jesus que agrada a Deus. 3 marcas. 3 marcas de uma vida que agrada a Deus. 3 marcas de uma vida que agrada a Deus. Então, preste atenção, vê se você consegue descobrir no texto. A hora que eu estiver lendo, você vai procurar aqui e vai saber quais são as 3 marcas. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dando umas dicas aqui, preste atenção na leitura. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, vocês assim estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba cuidar do seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não se deixando levar pela paixão de desejos. Nossa, aqui parou. Foi? Não, não foi. De desejos. Agora, amados irmãos, preste atenção qual é a vontade de Deus. Cada um saiba cuidar do seu próprio corpo de maneira santa, honrosa, não se deixando levar pela paixão de desejos. Amém, irmãos? Deu para você descobrir qual que é a primeira marca? Santificação. Amém. Glória a Deus. Santificação é a primeira marca. Então vamos indo. Tá bom. Não se deixando levar pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem. Não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes deu o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Dá para descobrir qual que é a segunda marca? Amor. Está vendo? Não estou inventando nada, está tudo aí no texto. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então vamos lá. Quais são as 3 marcas de uma vida que agrada a Deus? Puxa, vocês são muito bons. Assim que a gente lê a Bíblia, viu como não é tão
complicado, aí você já está aprendendo até pregar. Já sabe as três marcas da vida que agrada a Deus, apenas lendo o texto. E amados irmãos, eu sempre peço a Deus, Deus, me dá a capacidade de sempre ensinar a palavra, não ficar inventando muita coisa da minha cabeça. Porque às vezes da cabeça do homem pode até sair coisa boa, sai, mas as coisas do Senhor, da palavra de Deus, são mais excelentes, entendeu? Então, nós estamos aqui para aprender a palavra. Então, ele está falando de santidade. Santidade é uma palavra no texto que fala sobre consagração a Deus. Você separar a sua vida, consagrar a sua vida totalmente a Deus. Só que aqui, essa palavra de santidade, tem algumas... Paulo vai falando aos Tessalonicenses como é ser santo. E interessante que ele fala assim, ó, tá bom, ó, versículo 3, dá uma olhada, ó, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 2 pontos. Quando tem 2 pontos, o que ele faz? Vai explicar ou dar ênfase a alguns pontos da santidade. O que ele fala depois dos 2 pontos? Aqui na nova versão internacional é que abstenham-se da imoralidade sexual. Qual a sua versão diz o quê? Prostituição. Sim, não está errada essa tradução. Não, está certinha. Só que as novas traduções ampliam mais. Sabe por quê? Essa palavra no grego não é só abstenham-se da prostituição, também prostituição. Mas, por exemplo, essa palavra de sexualidade, imoralidade sexual envolve relacionamento sexual fora do casamento, relação sexual com animais, relação sexual de homem com homem, mulher com mulher, envolve todas essas imoralidades. Entendeu? Então, a vida que agrada a Deus tem uma marca que é a santidade. E se alguém quer viver de acordo com a vontade de Deus, deve se abster, quer dizer, tirar da sua vida a imoralidade sexual, né? Esses dias eu estava no médico, estava tudo legal comigo assim, mas tinha uma coisa que estava um pouquinho fora, né? Era um exame que era dos triglicerídeos. Aí estava fora. Aí o médico falou: bom, vamos fazer o seguinte, você quer tomar um remédio durante 1 mês e fazer uma dieta, ou você prefere não tomar remédio e durante 3 meses você só fazer a dieta? Eu falei: prefiro não tomar remédio e fazer uma dieta, assim, né? Ficou legal. Ele falou: pois é, tem algumas coisas que você deve evitar e tem outras que você deve se abster. Legal. Quer dizer, tem algumas coisas que a gente evita, mas tem outras que você não pode mesmo comer. Você não pode mesmo. O ideal é que no primeiro mês você faça tal coisa, abstenha dessas coisas aqui. E aí ele deu uma listinha, tal. E então, amados irmãos, Deus está falando aqui para nós santidade. E santidade começa com se abster da imoralidade sexual. Qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento, fora da vontade de Deus, fora do tempo de Deus, seja ele prostituição, adultério, fornicação, masturbação, seja relações homossexuais, tudo isso, conforme o texto, está fora da vontade de Deus. Eu sei que quando a gente fala isso, tem tanto programa que fala, né? Nós amamos os homossexuais, com certeza, e eles são muito bem-vindos, se quiserem vir para cá, glória a Deus, nós vamos recebê-los com muito amor. Mas às vezes algumas pessoas ficam preocupadas, e eu não vou entrar naquelas de fazer guerrilha, né? Tem gente que fica exagerando, aí começa. Uma vez eu fui na Câmara, foram discutir isso daí, brincadeira, aí um começou a xingar o outro, eu falei: ih, agora já virou baixaria. Teve vereadora que começou a chorar e tal. Eu falei: olha, para que essa guerra toda? Nós temos que amar os homossexuais, e eles são bem-vindos aqui. Só que nós cremos que Deus vai transformar a vida deles, e vai transformar também a perspectiva sexual deles. Deus vai mostrar por amor, com amor,
que eles podem ter a vida para a qual eles foram criados. Homem foi criado para ser homem e mulher foi criado para ser mulher. Adão é Adão e Eva é Eva. Amém? E aí nós somos filhos dessa criação de Deus. Nós fazemos parte. Como filhos de Deus, nós devemos viver uma vida que agrada a Deus. Amados irmãos, imoralidade sexual é uma coisa que você deve saber fazer. Cada um saiba cuidar do seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Santidade. Você fala, pastor, pensei que santidade era fazer jejum e oração. Também é. Mas isso é como você busca força e poder para se santificar. Viver em santidade é você usar o seu corpo de maneira santa e honrosa. Como que seria isso, irmãos? Como seria isso? Como é que é usar o corpo de maneira santa e honrosa? Por exemplo, como uma mulher usa o seu corpo de uma maneira santa e honrosa? Vestimenta, por exemplo. Você honra o seu corpo. E aqui, quando diz honrosa, a palavra na sua raiz quer dizer dar valor ao seu corpo. Quer dizer, quem não valoriza, porque Deus deu um corpo para você, para ele ser honrado e valorizado. Quando você não honra o seu corpo, você está desvalorizando o bem que Deus lhe deu. Então, amados irmãos, com relação à sedução, por exemplo, Deus deu um poder à mulher de seduzir o homem quando ele a olha. Mas a mulher deve guardar esse poder de seduzir para quem? Para o seu marido, para aquele escolhido de Deus para a sua vida. Agora, quando você se veste de maneira desonrosa, de maneira tal que quando você passa, todo mundo para. Tem gente que fala assim, eu acho que eu estou bem, você não acha? Eu falo, só anda na rua ali, vamos ver se você está bem. Porque a pessoa anda, saiu, todo mundo, opa, e a almarada, tudo assobiando, chamando a atenção, e falando palavras, né? Não é verdade? É assim. Aí fala, mas é que eu tenho um corpo bonito. Tudo bem, guarda o seu corpo para o seu marido. Não precisa ficar mostrando para todo mundo. Não, mas eu tenho que mostrar, quem sabe eu acho meu marido. É verdade. Mas olha, qual marido vai querer você depois que todo mundo já viu e já usou, né? Não deve ser assim. Amados irmãos, amadas irmãs, use o seu corpo, a sua vestimenta, o seu modo de sentar, o seu modo de abaixar, o seu modo, de maneira que glorifique ao nosso Deus que está nos céus. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Amém? Então, você tem alguma dúvida? Deus vai responder. Sabe por quê? Você pode chegar diante do espelho e falar assim para Deus: Deus, eu quero viver uma vida que te agrada. A minha vestimenta está honrando o Senhor? Porque eu quero usar o meu corpo para honrar ao Senhor. De que maneira mais, além da vestimenta, uma mulher pode honrar o Senhor usando bem o seu corpo? Não tendo relações sexuais ilícitas. Tudo está envolvido isso de novo. Quando você cede a pedido de um namorado, de alguém que você ainda não teve compromisso de casamento com ele, quando você cede, você está desonrando a Deus, porque você está entregando o seu corpo numa relação que não agrada a Deus. Quantos discípulos de Jesus a gente tem aqui? Está me ouvindo aí? Dá um glória a Deus. Amém, irmãos? Essa é a vida que Deus quer para nós. Como o homem pode cuidar do seu próprio corpo de maneira santa e honrosa? É óbvio que, na verdade, os rapazes que estão aqui sabem que as mulheres, assim, elas notam, mas não é como o homem, né? Que o notar do homem é diferente do notar da mulher. Deus criou a gente com essas diferenças. O homem, como dizem os pesquisadores da psicologia humana, é mais atraído pelo que vê, e a mulher pelo que ouve. Então, mas de que maneira os homens podem usar o seu corpo de maneira honrosa? Também na vestimenta? Sim, né? Mas isso não é uma coisa tanto que, se bem que às vezes, né? Mas o homem pode usar oferecendo sempre o seu corpo ao Senhor, todo o tempo, e todos os membros do seu corpo devem servir para honrar a Deus, ser santo. Então, homens que estão aqui, como vocês têm usado a sua mão?
Como é que você tem usado a sua vida, a sua sexualidade? Como é que está a sua sexualidade? O seu corpo está sendo guardado em Deus para a pureza, para que dentro do casamento você tenha uma sexualidade saudável na hora de realmente deixar que o seu corpo tenha aquilo ali, porque sexualidade sadia não é só dentro do casamento, você tem sexualidade saudável mesmo se você não tiver casado. Mas o que Deus quer é santidade. Veja só que Deus está falando do uso do corpo. Não se deixando levar pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Há uma versão que diz que não pode o que, irmãos? Quem pode ler na outra versão, esse versículo 6? Se ninguém ler, eu vou ler aqui. Olha só. E que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. A palavra defraudar, o que significa, amados irmãos? Ganhar ou levar vantagem sobre os outros. Você tirar de alguém aquilo que você ainda não devia usar. Então, defraudar o seu irmão significa tudo o que você faz que engana o seu irmão. Por exemplo, quando você faz promessas que você sabe que muitas vezes você não cumpriu, por exemplo, quando está no namoro, né, diz assim, o homem, né, joga aquela conversa, não tem problema, a gente já tem relação sexual, mas a gente vai casar mesmo. Agora, mulheres que já se entregaram, sabem que nem sempre essas promessas são cumpridas. São os caras de migué para cima das mulheres, para se aproveitar. Isso é defraudação. Defraudar também pode ser do lado da mulher. Ou seja, a mulher provoca, mas sabe que não pode chegar no ponto, né? Naquele ponto de entrega total, mas ela usa aquilo como uma arma para reter o refém, né? Não é mais namorado, é refém. Não, você vai ter o que você quer, mas calma. E aí fica aquela coisa. Isso, amados irmãos, é defraudação. Porque o Senhor contra essas coisas, contra todas essas coisas, Ele está dizendo, quem vai ser o vingador de todas essas coisas? O próprio Deus. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Gente, tem gente que fala assim, Deus não castiga. Castiga sim. Gente, se Deus não castigasse, não existia inferno. Inferno é castigo. E Deus é um Senhor justo e vai fazer justiça. Então não se engane. Deus é amor? Ele perdoa? Sim. Mas olha, meu irmão, não brinque com Deus. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não brinque com Deus. Ele vai, Deus perdoa, Ele sabe que eu sou fraco. Aí você é fraco? Não, aí você já não está mais sendo fraco, você está sendo safado. É verdade, porque você sabe, não, depois eu falo com Deus. Você está sendo safada. Não, eu uso, mas depois eu... Gente, nós não podemos fazer isso. Se você quer viver uma vida que agrade a Deus, você tem que ser santo nessa área, em nome de Jesus. Porque senão, vai vir o juízo de Deus, porque Deus é o justo juiz, que não deixará que nada passe sem que haja o devido julgamento. Então, enquanto é tempo, arrependa-se e venha para uma vida santa, vida de consagração a Deus. Bom, santidade não tem a ver apenas com essa área da sexualidade, mas Paulo está dizendo aqui, porque havia problemas na cidade de Tessalônica com respeito a isso. Então ele disse que eles precisavam ser santos nessa área. Existe santidade, nós devemos consagrar todas as áreas da nossa vida, todos os nossos relacionamentos. Tem que ter santidade, por exemplo, na sua vida financeira, você não ficar dando calote. Depois ele vai falar isso mais para frente.
você tem que ter santidade, você tem que ser perfeito na sua moral, na sua palavra, não ficar mentindo, enganando os outros, contar a verdade, tudo isso é santidade. Mas, aqui em Tessalônica, ele está dando ênfase nisso, e como eu estou pregando a palavra e creio que foi Deus quem nos trouxe, Deus está dando ênfase para nós, hoje, no quesito santidade, no que diz respeito à sua sexualidade. Quantos aqui ouviram e sabem que é a voz do Espírito, diga amém. Amém. Então, cuide muito bem da sua vida sexual. Bom, primeira marca então, da vida que agrada a Deus, santidade. Segunda marca, qual era? Amor. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes. Esse amor aqui, a tradução do amor que foi colocado aqui é filéu, que é o amor fraternal, assim, familiar. Eles todos uma grande família, a família de Deus. Pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Quem que os ensinou a amarem uns aos outros? De que maneira? Jesus é Deus? Sim ou não? Sim, Jesus é Deus, né? O demônio, não, o diabo, Satanás e seu principado, não quer que a igreja de hoje diga que Jesus é Deus. Sabe por quê? Falar que nós amamos a Deus, existem vários deuses e a pessoa fala, cada um ama o seu Deus. Não, Jesus é Deus. Então, Jesus é Deus, e como Deus, Ele nos ensinou a amar uns aos outros, amém? De que maneira Ele nos ensinou a amar? Dando exemplo. O que Deus fez por nós? Entregou a sua própria vida por amor a, e o que nós devemos fazer uns para com os outros? Irmãos, nós devemos nos amar como Cristo nos amou, e Ele se entregou por nós, e assim nós devemos fazer uns para com os outros. De que maneira? Mas olha aí, Paulo continua falando para os Tessalonicenses, nós vamos aprender algumas coisas mais práticas sobre o amor. E de fato vocês amam todos os irmãos e em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Amados, a igreja primitiva, ela tinha uma vida muito linda. Eu creio que nas células a gente tem que fazer renascer isso. Você viu que lindo? Eu fiquei muito tocado quando a missionária disse assim. Você percebeu o que ela falou? Não sei se você prestou atenção no momento da missão. Ela disse que agora as células, ela vê que não é só a família. Ó a comparação que ela fez. Imagine, você tem um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, que está num campo missionário difícil, e você sabe que todo dia ele está lá passando por dificuldade. A família não fica com um cuidado intenso? Só que os amigos ao redor têm a tendência de, quando a pessoa sai, vai para outro lugar, do quê? De esquecer. Só que ela está dizendo que a célula funciona como a sua própria família. Isso é amor. Isso é amor. Isso é a manifestação do amor. Sabe por que ele está falando da Macedônia? Porque muitos cristãos, discípulos de Jesus, tiveram problema na Macedônia com relação à grana. Alguns deles eram deserdados, outros estavam sendo perseguidos. Eles tinham os seus bens confiscados porque adoravam um rei que não era o rei do Império Romano. E muitos deles tinham problemas com a lei por causa disso. E aí sabe o que os irmãos faziam? Quem tinha mais, punha a mão no bolso e falava, não, meu irmão não vai passar necessidade não. É como você vê o seu próprio filho necessitando de alguma coisa e dizer, não, se vira, cada um cuida da sua vida. Não, se o pai faz isso, a mãe faz isso, tendo como ajudar, ele vai lá ajudar, vai dividir, vai fazer de tudo, porque tudo que é do pai é do filho. E amados irmãos, eles ali viviam com profundo amor. Nós devemos ser assim uns para com os outros. Amar é você ajudar financeiramente o teu irmão também. Parece que de alguma maneira a gente se esqueceu disso. A gente não fala, o que você está precisando? Às vezes quando um cara vem, começa uma conversa que você percebe que ele vai pedir dinheiro emprestado, você vaza da conversa, sai e vai embora. Você fala, não, principalmente se é aqueles que fica pedindo para um e para outro, né? Mas, gente, nós devemos nos preocupar uns com os outros com as coisas do dia a dia. Amor é isso. Meu irmão precisa de uma coisa, eu vou orar, eu vou fazer de tudo.
obviamente, principalmente com aqueles que têm menos, e era isso que eles faziam. Eles não queriam se enriquecer mutuamente, não era uma sociedade anônima, né? Para que eles se enriquecessem juntos, não é isso não. Ah não, fulano não tem o carro do último tipo, eu vou dar um carro, não é isso não. Era necessidade mesmo, eles não permitiam, não se permitiam terem sobrando, enquanto para um estava faltando. Gente, olha que bonito isso aí, isso é amor. O exemplo da missionária que está falando que está lá no campo e está sabendo que tem gente orando, se preocupando, envia cartinha. Eu vejo lá, às vezes Ana Paula Cubi faz encomendinha, manda correio, que a célula se reuniu, arrumou um presente, pergunta para a missionária e para o missionário, o que mais está faltando aí? Tem gente que já mandou pacotezinho lá para o outro lado do oceano. Assim, isso é amor, gente. Nós devemos nos amar assim, não ficar só batendo na costa, eu amo você, que beleza. Não, em todos os momentos, a gente precisa fazer com que o nosso irmão seja abençoado em todas as áreas. O amor na hora de escutar, né? De saber escutar, não saber só ficar ouvindo por ouvir, mas de realmente entender o problema. Isso não é tão fácil, amados. Nós às vezes vivemos numa correria tão grande do dia a dia, que as pessoas passam por nós com necessidades, irmãos queridos, e a gente não percebe. Eu sempre oro a Deus para que Ele me mude nesse sentido, para que eu não seja impessoal, mas que eu realmente possa estar pronto para servir os meus irmãos. Porque, como eu já disse, o discípulo de Jesus vive para servir, e quem não serve, quem não vive para servir, não serve para ser discípulo. É essa a realidade, e amados irmãos, é assim que o amor é demonstrado, não somente em palavras, mas em ações do cotidiano de cada um. E você pode desenvolver isso lá na sua célula. Gente, uma célula impessoal, onde você chega lá, tem um cara com um programinha, agora é a hora do quebra-gelo, fulano de tal vai fazer o quebra-gelo. Pegue agora, o cara chega a ler, pegue agora um pano e tape os olhos com a venda. Aí, caramba, agora dê 5 passos para a adiante. Gente, aí o cara vai ministrar a palavra, ele pega o programa e começa a ler. Vou ler o resumo da mensagem. O que vocês acham, irmãos? Não é assim, irmãos. É você, por exemplo, está escutando a mensagem aqui, você tá querendo dizer, como eu vou praticar essa mensagem? Como eu vou pôr na minha vida essa mensagem? Aí você, como líder de célula, chega lá na sua célula e fala, gente, olha aqui, o pastor pregou, a palavra de Deus nos diz assim, assim, assim. Olha lá, ó, a pastora Andréa Rios pregou assim, assim, o pastor Domingos pregou assim, assim. Como é que a gente faz? Agora, como que a gente vai aplicar isso? Você se lembra de alguma coisa que tocou muito seu coração no dia que você estava ouvindo o sermão? É assim que é célula. Célula é vida. Célula é você compartilhar a vida e você amar uns aos outros de tal maneira que você queira que aquele outro cresça, e cresça em todas as áreas da vida dele. É compartilhamento de vida, não é uma reuniãozinha semanal. Então, amados irmãos, nós devemos nos amar como Cristo nos amou. E o último ponto, a terceira marca, qual que é a marca? Do trabalho, amém? Então, o trabalho. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Seria orgulho dizer assim, eu não quero depender de ninguém, não. Pode ser e pode não ser, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar e planejar a nossa vida para que nós não venhamos ter que depender de ninguém no que diz respeito ao sustento. Sabe o que estava acontecendo lá em Tessalônica? Era o seguinte, veio a mensagem correta de que Jesus está voltando. Jesus está voltando, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vejo sempre Deus me avisando constantemente. Como nós vivemos no corre-corre do dia, a gente se entra tanto aqui para dentro da terra e para as coisas dessa terra, que às vezes a gente pensa que vai ficar só aqui na terra, mas o tempo que a gente vai ficar aqui na terra é pequenininho diante de uma eternidade.
Então nós devemos trabalhar mais para as coisas eternas do que para as passageiras. Isso que nós devemos fazer. Só que é o seguinte, esses irmãos lá em Tessalônica, eles entenderam muito bem essa mensagem e exageraram. Sabe o que alguns pensaram? Aí, mano, Jesus está voltando mesmo, mano. Vamos ficar aqui, cara. Que adianta? O cara que tem o dinheiro ali vai ficar para o anticristo aí. Vamos largar a mão de trabalhar, porque Jesus está voltando, cara. Daqui a pouquinho, uma hora ou outra ele volta aí. O dinheiro, tudo que a gente está juntando vai servir para quê? O trabalho que a gente está querendo, não vai adiantar nada, então vamos ficar de boa. Paulo foi tão severo que teve uma parte que ele disse assim: quem não trabalha, que não coma. Quer dizer, vai trabalhar, vagabundo. Parafraseando Paulo assim, hoje seria assim: vai trabalhar, vagabundo. Sabe por quê, amados irmãos? Porque às vezes a gente se esquece que uma vida que agrada a Deus tem trabalho e tem administração financeira. Não, lá na igreja está pregando que os irmãos devem ser servos. Opa, se faltar alguma coisa eu chego lá na célula, dou uma boa de uma chorada, aí está tudo bem. Não é assim não. Lá na célula não é para ficar dando peixe para você toda hora não, é para ensinar você a pescar. Então a gente vai trabalhando nisso, e Paulo está avisando: vocês que estão esperando, Jesus vai voltar, mas enquanto ele não volta, vamos trabalhar. Ninguém sabe o dia e a hora, e Paulo até chega a dizer nessas cartas aos Tessalonicenses: fiquem tranquilos, Jesus não vai voltar amanhã, nem daqui a um mês, não que ele estivesse marcando o tempo, mas Paulo estava tão dentro das profecias, que ele sabia que Jesus não ia voltar por aqueles dias, apesar de quando Jesus subiu, ele disse: assim como você me viu subir, vocês me verão. Mas ele entendia a palavra escatológica que estava na boca de Jesus, quando ele disse: vocês vão me ver. Claro, todos, até os que morreram, vão ver Jesus voltar. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro, se encontrarão com Cristo nos ares, e aí todos os que estiverem vivos terão um encontro com Jesus. Ele explica isso na sessão posterior a essa. Gente, nós vamos orar para que Deus nos abençoe. Aqui nós temos uma porção de jovens. Quantos aqui querem continuar a vida inteira dependendo de papai e mamãe? Ficar dependendo de sempre alguém que de repente pode fazer alguma coisa por mim? Então a pastora Andréia Rios vai vir aqui, ela vai chamar a nossa irmãzinha querida e vai dar um testemunho para você ver que Deus está interessado, né? Só pequeno. Deus está interessado na nossa vida, da onde vai vir o sustento. Você vai ver uma irmã contando o testemunho, e no final eu quero orar por você. Nós queremos orar por você, para que você seja abençoado no seu trabalho. Amém, glória a Deus. Vou chamar a Monique aqui. A gente sabe que os jovens passam por essa fase, é uma fase de escolhas. É uma fase que determina o que a gente planta hoje para colher amanhã. Então tem muita gente que está estudando para concurso, gente que está se profissionalizando para ter o melhor no trabalho. Mas a gente não pode esquecer que a nossa dependência vem de Deus, né? Então a Monique, que é uma bênção aqui na nossa igreja, ela chegou hoje e falou: olha, eu preciso testemunhar algo que eu venci em Deus. E ela vai contar isso para a gente, que tem tudo a ver com isso, que ela está procurando crescer no seu trabalho para servir a Deus. Amém. Graça e paz, gente. Eu sou formada em Direito, já tem 3 anos. E eu sempre fui muito de vir na igreja, frequento aqui, já tem bastante tempo, sou da célula 389. E há algum tempo eu vinha tentando essa prova, assim, e eu falava: Deus, o que está acontecendo? Porque eu já tinha feito várias vezes a prova, eu fiz 6 vezes ao total, passei em 4 para a segunda fase, fiquei por 6 décimos, 8 décimos, 15 décimos, e eu falava: Deus, mas o que está acontecendo, sabe? Por que não está deslanchando? E aí, nesse tempo, e o mais interessante é que durante todo esse tempo, o que Deus foi fazendo na minha vida, foi abrindo meu coração. Eu orava muito, em todo momento. É muito bom, assim, quando eu estou estudando, que é até engraçado, às vezes eu me desconcentro, que no meio dos estudos eu acabo buscando a Deus, querendo parar de estudar.
E aí eu comecei a ver o agir de Deus. E Deus mandava eu estudar. Eu fiquei desempregada no meio disso tudo. E eu falava, Deus, mas e agora? Eu moro sozinha. Como que eu vou fazer para manter a minha casa, né? E aí Deus me mandou provisão. Eu fui adotada por uma família e comecei a receber para estudar. E eu não entendia nada. E Deus só fazendo maravilhas, maravilhas. E eu comecei a ser mais dependente de Deus, colocar mais o meu coração diante de Deus. E aí eu fiquei bem abatida na última prova, assim. E eu falei, Deus, nunca questionei, assim, não é para mim fazer. Eu só perguntava, Deus, eu quero que o Senhor me mostre realmente o que é da vontade do Senhor. Que o meu coração, a minha vida faça o que o Senhor quer que eu faça. Que eu esteja exatamente para servir o Senhor, independente da forma. Se o Senhor não quiser que eu trabalhe mais com isso, então me mostra qual é a sua vontade. E aí passaram uns dias e Deus falando, entrega todas as suas coisas para mim. E foi quando eu realmente liberei o meu coração e entreguei para Ele. E aí terça-feira eu fiquei sabendo que eu passei na prova em um dos meus recursos. Glória a Deus, que bênção. Olha que bênção, né? Gente, não tem nada melhor de saber que quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus cuida das nossas coisas, né? Fica aqui um pouquinho. É o seguinte, você viu na fala dela, primeiro, teve consagração. Santidade é consagração. A santidade ali no texto é justamente isso. É você consagrar a sua vida toda para Deus. Santificação. Está vivendo para agradar a Deus. Quando ela falou que uma família a adotou, amor. Amados irmãos, você já pensou assim, quem se importasse? Ela estava passando por um momento difícil. Não é que ela queria ficar na preguiça. Não, não é. Ela estava passando por um momento difícil. Estava lutando sozinha, como vai sustentar a sua casa. E na luta, na batalha, estudando, querendo passar. Está lutando, porque Paulo ali fala assim, para trabalhar com as suas próprias mãos. Isso quer dizer, mãos à obra. E ela fez isso. E veja só o resultado de quem tem uma vida consagrada. Veja só o resultado, porque tem gente aí investindo, que amou. Ninguém faz isso sem ter amor. E veja o resultado do trabalho. Ela trabalhou, foi estudar. Dá duro, porque ninguém vai passar num teste, num concurso, em prova da OAB, que eu já ouvi dizer que é difícil. Aí vai passar sem estudar. Não, eu vou ficar aqui dormindo e Deus vai mandar, eu vou aprender. Eu vou dormir em cima do livro por osmose, não vai rolar. E às vezes a gente espiritualiza demais, né, Monique? Aí você queria consagrar a Deus e Deus falava para você, tá bom, vai orar, mas agora vai estudar. Porque é a vontade de Deus. Nós estamos vivendo aqui na terra agora. Olha como o testemunho da irmã abençoa a gente. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez pela vida da Monique e pela obra que Deus está fazendo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então é o seguinte, nós vamos agora orar. Pastor Luiz Otávio, chega aí para frente. Nós vamos consagrar. Tem um momento de santificação aqui, em nome de Jesus. E essa consagração vai envolver santidade. Uma vida que agrada a Deus vai envolver essa consagração, santificação. Vai envolver nosso compromisso em amor uns para com os outros. Você vai fazer um compromisso de santidade, um compromisso de amar, com ações, com práticas benevolentes, de bondade. Você vai fazer esse compromisso agora. Você vai fazer um compromisso diante de Deus, que você não quer ser pesado para ninguém, não. Que você quer trabalhar e arrancar o seu sustento com as suas próprias mãos, em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui pelos homens. Há uma pesquisa que diz, que os homens hoje estão deixando de se ver como provedor, sustentador, e as mulheres estão tendo que ir a fundo no mundo do trabalho, e as famílias estão ficando desajustadas. Para que você também tenha condições de formar uma família, você que já formou uma família, para que Deus te dê condições para ser o provedor da sua casa, vindo a provisão do céu, mas você também com o seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, com as suas próprias mãos, estar sendo abençoado por Deus, amém? Então, enquanto nós estivermos cantando, qual que vai ser? Qual música que vai ser? Espírito enche a minha vida, um momento para a gente consagrar a Deus. Então nós vamos agora, enquanto a gente estiver cantando,
você que ouviu essa mensagem e quer que a sua vida seja transformada segundo a palavra de Deus, sai do seu lugar, vamos nos ajoelhar aqui na frente, vamos buscar isso de Deus em nome de Jesus. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Vai orando, vai buscando ao Senhor. Você que veio aqui à frente e que você quer que essa palavra transforme a sua vida, deixa o Espírito entrar. Vá, faça desse momento um momento de consagração. Busque ao Senhor. Você que ficou aí no seu lugar, não é porque você veio aqui à frente, essa palavra é para todos. Todos deveriam estar aqui. Essa palavra não é para alguns, mas é claro que todos nós podemos agora buscarmos santidade. De repente, você está precisando confessar alguma coisa na área da sexualidade. A sua vida não tem sido muito pura. Deus requer pureza. E você vai confessar agora esse pecado e vai entregar a sua luta diante de Deus. E você vai se arrepender de todo o coração. Deus vai perdoar você. Deus vai purificar a sua vida e você vai andar em santidade. Talvez você esteja vivendo um momento em que a mentira tem sido uma frequência na sua vida. Você vai agora, em nome de Jesus, pedir perdão a Deus pelas mentiras, pelos enganos, pelas defraudações. Você vai pedir perdão a Deus por suas falhas, por não saber controlar-se com relação ao dinheiro, gastar mais do que tem, depois ter que ficar aí dando calote. Você vai consagrar totalmente a sua vida a Deus em nome de Jesus. Os seus relacionamentos serem santos. Você vai agora pedir a Deus que você quer amar de verdade, que você não quer ficar apenas parado no seu canto. Ah, ninguém me ama, eu não amo ninguém também. Meu irmão, Deus chamou você para amar. E quem ama vai ser amado, porque você já é amado pelo Pai. E o Pai amou você para que você ame o seu irmão. Você foi tornado irmão por causa do amor do Pai. Então ame como Jesus lhe amou. E que você venha agora, se você tem alguma dificuldade, algum problema, se você está precisando passar em algum concurso, se você está precisando de um trabalho, onde você possa receber do Senhor, para que você não precise ficar sendo envergonhado, ou dependendo de pessoas que te envergonham, agora em nome de Jesus, você vai alcançar a vitória em Deus. E você vai dizer: de Deus, estou disposto a fazer o trabalho, eu quero me esforçar, o Senhor sabe que eu não quero ficar aí, ó Deus, na vagabundagem, eu quero trabalhar, e com as minhas próprias mãos, ó Deus, me dá a possibilidade de prover o que a minha vida precisa. Você que é um homem de Deus, você vai orar agora, para que Deus abençoe você, entregue tudo,
Entregue tudo para que você seja o provedor de sua casa. Te dou meu coração, te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida no Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. Entregue tudo, consagre tudo. E o que o mundo dá, Não viva pelas coisas do eu mundo, deixo aos pés nem da pelas vaidades. Entregue tudo aos pés da cruz. conhecer a ti. Aleluia, Jesus. Meu nome dá louvor, Glória a Deus. sentir tua alegria, partilhando tua dor. Oh, Jesus. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E Senhor, nós entregamos tudo a Ti. entrego Abençoa os meus irmãos. tudo a ti. Unja-os, capacite-os para que eles sejam santos, a todos nós. Deus, que o Teu amor nos alcance de tal maneira que com a mesma medida nós nos amemos uns aos outros. Nos capacita agora, ó Deus, nos dá dessa unção do amor em nome de Jesus. E Deus, concede a cada um aquilo que cada um necessita. E que todos aqui possam se esforçar ao máximo, ó Deus, se dedicando ao trabalho. E que assim, ó Deus, eles sejam recompensados com o sustento de cada dia. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra, pela sua bondade, pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Agora você fica em oração.